Olá! Voltamos. Vamos esperar o professor Sami chegar. Cadê você? A noite vai ser muito bacana. E vamos falar sobre psicologia social, sobre manipulação de massas e psicologia. Hello! Aê! Chegou o professor. Agora sim. Oi, pessoal, Aê! agora sim. Agora sim. Oba! Começou! Professor Sami, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E um tema super relevante, não é? Porque, meu Deus, quando se fala de manipulação, quando se fala de massas, não é de pão que estamos falando, nem de pizza, embora algumas coisas acabem em pizza. Então, acho que para começar a falar sobre. É melhor. O senhor pode se apresentar? Beleza. Eugênia, valeu pelo convite, muito obrigado. É uma satisfação, assim, estar aqui, né? Eu tenho, assim, acompanhado algumas lives, acho muito bacana, assim, o que você tematiza, o que você traz, né? Acho bem bacana. Ah, Deixa eu me apresentar, obrigada. sou psicólogo social, né? Fiz minha pós, fiz minha formação toda nesse campo, sou professor do IFBA, Instituto Federal, né, de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. É, Enfim, e trabalhei com memória social também, com esses temas, né? E você me pediu para falar, é meio bate-papo, né? Então você vai me interrompendo aí, se não Isso. virar aulão, fica chato. É. Mas é um tema Ah, mas clássico, né? é um tema Fala. clássico. E, inclusive, eu vou dizer, poxa, as suas aulas não são chatas, não. Tenho até saudade, Não, não, pois é, né? puxando um pouquinho o seu saco. Eu tento melhorar. Aí, você me tinha falado para falar de pós-verdade, né? Que é um tema mais contemporâneo. Eu acho que a gente Isso. chega lá. E aí eu falei, poxa, vamos falar Pronto, de manipulação beleza. de E, psicologia das massas, né? Fala, você ia perguntar? isso. Não, é isso. Vamos começar. E, assim, começar começando. É, Então, assim, mas então, né? Fala. vamos, começa. Então, é um tema clássico, né, da psicologia social, essa questão das massas, né, e da manipulação. E a gente está vivendo um momento, um quadro atual, que ele se coloca com urgência, né? Ele se coloca de clara, muito evidente no cotidiano das pessoas. Então, por isso que eu achei bacana o tema e falar um pouco sobre isso. Então, a área, né, a psicologia social, a minha área, a área que eu dou, né, que eu fiz pós, que eu fiz mestrado, doutorado, ela nasceu com isso, né? A reflexão sobre psicologia social, nessa área de fronteira entre sociologia, ciência política, as demais ciências humanas e a psicologia, ela nasce com essa preocupação de pensar como é que a massa, como é que o sujeito na massa, na multidão, vamos dizer assim, ou no grupo, ele é um e como é que, vamos dizer assim, ele é outro, né? Essa intersecção entre a gente e o grupo, o social, como isso forma a gente afetivamente, em todos os campos, né? Cognitivamente também. E aí, assim, eu acho que tem momentos históricos disso, com outros autores que começaram, né? Quando é que isso começa, vamos dizer assim? Pô, a manipulação de massa e de pessoas vem de longa data. A gente pode tentar interpretar o fenômeno religioso por aí também, algumas estratégias para disciplinar, para controlar as pessoas, né? Enfim, e de outras doutrinas, outras formas de fazer isso. Mas quando você pega assim na era moderna, você passa a ter também, vamos dizer assim, principalmente na era industrial depois, você começa a ter uma manipulação diferente, um temor das massas, né, pela burguesia, vamos dizer assim, né? Isso é instaurado na Revolução Francesa e depois com a Comuna de Paris e tal, você vai tendo crescentes movimentos de massa que vão impressionando muito a, a, a burguesia, a classe dominante, que passa a estudar o tema, com temor, né?
E aí, num determinado momento, você tem as massas fascistas, né? A partir da década de 20, então você começa a ter o fascismo italiano, você começa a ter é um fenômeno mundial, não é só alemão, né? O italiano. Então você tem as massas, então vamos dizer assim, os setores conservadores começam a compreender melhor estratégias de manipulação de massa, né? E a tecnologia nazista para isso é muito sofisticada para ela. Então, a gestão do papel do líder, a gestão do papel dos afetos, a ideia de você ter um inimigo comum, no caso judeu ou comunista, né? A gestão das emoções, né? Quer dizer, não era importante a argumentação, nunca foi importante a argumentação do Hitler, né? Não era isso importante. O importante era criar um contexto, né, afetivo de projeção para a massa, né? E daí você conduzir a plausibilidade da ideia, da sofisticação da ideia não era o mais importante, né? Hitler era bem limitado do ponto de vista intelectual, né? Quer dizer, a questão não era essa. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou colocando é a seguinte: você tem um primeiro momento, né, vamos dizer assim, do século XX, de manipulação de massas, né? De uma tecnologia da manipulação de massa, né? Colocado bem conhecido por a gente que é psicólogo social, que foi objeto de muitos estudos, né? Então, você pega toda a reflexão da escola de Frankfurt, né? A personalidade autoritária, você pega mesmo os estudos da psicologia da Gestalt, o Solomon Asch, aqueles estudos clássicos de grupo, de como o grupo configura a opinião do outro, né? E tudo mais. Então, isso não é um tema desconhecido da psicologia social, né? E você vai tendo assim, momentos tecnológicos diferentes, né? Então, você tem um momento tecnológico diferente que é a televisão. Ele é próprio do avanço da técnica ligado ao entretenimento, ligado à informação, né? Então, essas técnicas de comunicação. E hoje a gente está vivendo com a internet, com a aceleração da internet, um outro momento tecnológico, né? De um mesmo problema, na verdade, né? Ou de uma mesma questão que é a manipulação das pessoas e de massa. E aí vai uma longa reflexão, enfim. Eu teria algumas coisas para falar sobre isso, mas a gente vai me perguntando, aí vai me orientando, eu vou desenvolvendo. É interessante, interessante como é similar alguns acontecimentos históricos, né? Assim, como antes, a ideia de manipulação da massa, das pessoas aconteciam e como hoje é usado da mesma forma, né? Assim, como o senhor falou, dessa ideia de controlar os afetos, controlar os medos, com o mesmo intuito que é do controle, não é? E aí eu fiquei curiosa com uma coisa. O senhor falou que a psicologia foi estudar isso, mas não foi estudar para fins benevolentes, não, né? Foi para estudar a melhor forma de controle, foi isso? A melhor forma de controlar? Eu acho que tem as duas faces, né? Eu acho que tem um movimento, a princípio, da psicologia que é reacionário, que é, de fato, contribuir. E eu acho que isso é aplicado, é tomado pela propaganda, isso é tomado pelo marketing e tudo mais, e pela própria psicologia que participou disso. Mas tem um movimento crítico também, né? Você pega, se você citar um autor pouco, vamos dizer assim, compreendido como alguém pouco crítico, o próprio Skinner. O Skinner tem um texto bonito que ele fala de porque ele fala, eu não sou behaviorista, né? Mas ele tem um texto interessante que ele vai discutir por que prever o controle, por que estudar o controle. Em um determinado momento ele vai falar o seguinte, ele vai falar que, olha, é inevitável que de uma maneira os dominantes eles queiram avançar tecnologias de controle das pessoas. O que a gente pode fazer é tornar essas tecnologias conhecidas e fortalecer o contra-controle, né? Que vai chegar numa formulação que encontra muitas coisas da teoria crítica, né? Em determinado momento o Adorno vai falar, olha, a gente tem que apostar na educação, é difícil, a batalha é quase perdida mesmo, né? Mas tem que apostar no contra-controle, né? Então a psicologia, ela também produziu, e deve produzir, eu acho que o momento hoje é da psicologia social, produzir contra-controles, né? Então a gente fala muito em psicopolítica, em como os afetos estão sendo manipulados de maneira muito hábil,
produzindo enlouquecimento das pessoas, né? Produzindo assim, um adoecimento e enlouquecimento das pessoas. A gente tem quase que fazer uma clínica de massa, né? Não chamaria talvez de clínica, mas intervenção forte, afetiva, de massa, que possibilite a autonomia das pessoas, né? O Isso, pensamento. Então a gente está nessa encruzilhada, né? isso. É interessante o senhor falar sobre essa questão da clínica de massa, porque as pessoas geralmente entendem a psicologia como uma psicologia clínica e de um direcionamento apenas, né? E não é. Por isso que chamam psicologias. E aí, assim, como é que pega esse indivíduo que está dentro dessa massa e trabalha essas emoções de forma individual? Quando é que a psicologia social entra nesse espaço comunitário? Assim, como é que ele entra nesse adoecimento comum? Olha, eu Sem vou. ser clínico. Oi? Sem ser clínico, sem ser uma abordagem clínica que todo mundo espera da psicologia. Como é que trabalha a psicologia social? Olha, eu acho que a gente, o termo clínica, ele acabou sendo muito complicado também, né? Tem que pensar. Eu acho que assim, intervenção psicossocial, ela se diversificou muito, né? E ela avançou muito nas últimas décadas aqui no Brasil. A psicologia brasileira, ela é muito grande, ela é muito diversa. Se você comparar com outros países, técnica, tudo mais, e a psicologia social também, não é? E eu não sei se eu vou conseguir responder bem tua pergunta, né? Mas eu diria que agora o que eu acho, né? O que me parece no atual momento, é que você tem um cruzamento da gente ter que pensar a política também, o campo público. Nós estamos chamando de política o campo público, né? A esfera pública. O que aconteceu? Certo. O que tem acontecido, assim, para a gente pensar na manipulação de massa, né? E de como ela se encontra hoje, qual que seria o nosso papel, o papel da psicologia, o que a psicologia entra nisso? Entre tudo, a psicologia social. Você tem uma tecnologia hoje, né, que é capaz de juntar uma sofisticada, uma potente gestão de informações, né, então Big Data, né, uma leitura comportamental e afetiva muito sofisticada também, né? Então, por isso que é tão difícil conversar de política, as pessoas vão se afunilando, né? É Isso. uma conversa difícil do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista afetivo. As pessoas estão com muita dificuldade de ouvir, de sair da bolha, né? E é muito difícil. Isso é construído, isso não é uma coisa aleatória. Isso você tem financiamento por trás disso e tudo mais. E uma capacidade muito sofisticada em produzir não só desinformação, mas em produzir dificuldades de pensamento de leitura da realidade. Quanto mais medo e mais raiva a pessoa está, menos ela pensa, né? A gente sabe disso. Mais organizada ela está para pensar. Isso a gente também, eu estou me colocando nesse bolo, acho que todos Claro, nós. claro. E aí você facilita, vamos dizer assim, o trabalho de manipulação. Então você tanto faz que ela aceite aquilo que você vai veiculando em termos de notícia, né, afetivamente, como você vai moldando aquele pensamento com um certo caminho, a partir das respostas que ela vai dando para você e que o algoritmo vai trabalhando. Tem uma... Eu não sou psicólogo da personalidade, eu não trabalho muito com essas teorias da personalidade, né? Mas eu tendo que ler um pouquinho mais por conta do que está acontecendo, né? E tem não chamaria nem de teoria, né? Eu acho que tá famosa, isso tá muito corrente. Eu ouvi mais de uma vez nessa teoria, acabei de estudar um pouquinho sobre a teoria do Big Five, né? Então é uma classificação de personalidade, não chega nem bem a ser uma teoria, tem uma discussão social, não é uma teoria, mas ela demonstra uma eficácia, vamos dizer assim, do ponto de vista empírico, né? Então, a partir de respostas que as pessoas dão, de acordo com 5 categorias, que a partir daí você pode prever determinados comportamentos, né? Respostas. Enfim, tem várias categorias, neuroticismo, sociabilidade, a manipulabilidade, tem vários termos, eu não vou né? Fica demorado. Mas só para resumir, você consegue
pela resposta do algoritmo lá que você dá no Facebook, no teu Instagram, no teu Face, enfim, ou em poucos cliques, você consegue fazer uma correlação não só em relação ao shampoo que você vai usar, não só ao candidato, mas se você é propenso à mudança, se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa que se preocupa muito e é extrovertida, na verdade. Então, o algoritmo consegue mapear em você disposições comportamentais a ponto, por exemplo, do candidato mandar uma propaganda para você diferenciada. Então, o Nossa. bolsonarista, o bolsominion, mesmo assim, eu não vou receber uma mesma propaganda, uma mesma informação, sei lá, de um colega que é de direita, porque ele já me afunilou, isso vocês sabem, isso a gente sabe. Mas o mesmo grupo, os bolsonaristas também, entre eles, não recebem exatamente a mesma informação. Então você tem grupos que vão se afunilando. Olha a sofisticação, né? Demais, caramba! Super. Olha o perigo. Né? Você percebe como é um salto tecnológico diferente? Eu quero fazer a propaganda, a gente era manipulado pela Globo é ótimo, né? Pela Globo, e era uma coisa básica, porque era um propagandão feito para todo mundo, de massa mesmo. Isso. Né? Agora é localizado. Agora é coisa mais inteligente. Você consegue qualificar a massa, você consegue discriminar em categorias por causa do Big Data. Então, você tem uma capacidade de processamento muito maior e, inclusive, com informações de personalidade. Nossa! Né? É Demais! terrível. Então, é uma crise para a democracia e é uma coisa assim, a gente tem que se colocar enquanto psicólogo para pensar isso, para refletir. Então, como produzir, vamos dizer assim, pontos de fuga, né? Linhas de fuga para isso. Caramba, é engraçado que eu lembrei de um documentário que assisti sobre isso e que falava justamente, eu não sei se foi sobre o Brexit, mas falava, por exemplo, de uma eleição em que tinha, de um lado, eram... Ai, meu Deus. Jovens indianos e outros jovens, outra classe, eu não lembro se eram negros. E assim, a ideia era não vote. Só que quem fez a propaganda para o não vote foi o opositor, né? Assim, na verdade, ele sabia que os indianos eram mais relacionados à vontade dos pais, então eles iriam votar porque os pais iam exigir isso. Então, assim, foi uma armadilha, né, para os jovens, na verdade. Então, é muito sério, assim, e aconteceu no Brasil também. A gente viu como houve manipulação de toda forma no Brasil, né? Foi, a Cambridge Analytica é uma empresa também ligada a isso, então teve estratégias de guerra híbrida e tal, isso atuou no Trump. E é isso, porque você vai no teu eleitorado, então o Trump sabe, por exemplo, enfim, o candidato ele sabe que ele não vai conseguir me convencer, por exemplo, a votar nele, mas ele pode me confundir, ou ele pode confundir alguém que está na borda. Então eu falo, não vota, porque ele fez isso, ele tirou uns 3% da Hillary Clinton, assim, porque era um pessoal que estava meio e começou a falar, mas a Hillary Clinton não é tão democrata assim, a Hillary Clinton, na verdade, dá na mesma e tal. Ele conseguiu inserir um tipo de informação a ponto de deixar quem estava lá desconfiado com a Hillary Clinton a ponto de não votar, entendeu? Então ele consegue atuar na borda. Pois é. É sofisticado. Demais. Interessante que assim, eu fiquei super curiosa com essa produção toda, né, de uma ideia de vasculhamento das pessoas, das vidas, da vida pessoal mesmo, né? Mas nós entregamos de bandeja, porque não é isso, uma rede social como o Facebook, ela tem todas as informações coletadas, mas com o nosso consentimento, não é? Isso é um patrimônio, isso é poder, né? A luta é em várias frentes. Agora, tem toda uma discussão de responsabilizar o Facebook. Agora teve uma luta com a STF, tal, de derrubar perfil e tudo. Então, isso é tudo muito novo e está sendo um campo de lutas. Né? Que essas plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, tem muita informação, elas ganham volume da informação pelo anúncio e tal, e não se responsabilizam por isso. Isso é um perigo, né? E é uma responsabilidade. Então assim, não é só um disseminador de conteúdo. O Facebook, na medida em que ele determina
que conteúdo vai para quem, ele também é um produtor de conteúdo, né? Então tem que se responsabilizar por isso. Então é muito complicado, né? A gente está num momento difícil de transição tecnológica dessas estratégias de manipulação de massa dos indivíduos. Isso produz angústia, né? Isso produz sofrimento. Eu queria destacar isso também, a gente fala um pouco da relação disso com a clínica, né? Um pouco. Então, Sim. não é à toa que você fica cansado, que você fica intolerante, que você fica irritado, que você fica com mal-estar, né? Isso tem um efeito na gente importante e são também, né? Isso paralisa a gente também. Tem um efeito paralisador nesse tipo de informação também. Nossa, Vai eu perguntando aí, lembro de um Eugênia. Vai fato me... bem. Tá. Eu lembro de um fato muito triste que aconteceu em Salvador durante a eleição, que foi o assassinato do mestre Moa. E que foi por alguém, um eleitor de Bolsonaro, e de uma discussão que começou não uma discussão de briga, mas de conversa, né? E aí, depois, falaram sobre a questão desse cara que deu a facada no mestre Moa não ser um assassino, assim, ser uma pessoa que trabalhava, que tinha uma vida, mas que ficou inflamado com o clima que estava sendo criado. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim, como pessoas comuns, por causa de uma ideia, de um fomento de uma violência ideológica, viram esse tipo de monstro, né? Assim, que está bebendo ali Eu no acho que é bar importante. Isso é muito complicado, né, Eugênia? Porque vira e mexe, é uma coisa delicada da gente responder, né? Eu dou aula de introdução à psicologia, sempre dei, né, durante toda a minha trajetória, e é muito... Todo ano tem um psicopata, né? Tem um caso de psicopata, então as pessoas ficam vendo aqueles programas sensacionalistas e tal. Poxa, como é que pode? Como é que é possível? E é difícil explicar para as pessoas que o psicopata, na verdade, não inventa nada, né? Ele é muito parecido com a gente, né? Então, quem faz uma atitude extrema, nem vou chamar de psicopata para não tentar fazer uma descrição psicopatológica, mas quem Aham. essa pessoa, quem faz uma atitude, quem comete uma atitude extrema, não é tão distante da gente, assim, né? E aí, como é que isso se converte? Como é que isso é possível? Não é uma questão de inteligência ou de uma maldade originária, estrutural, de exceção. Claro, você pode ter diferenças individuais, né, em vários aspectos, mas você tem uma construção aí. Você tem uma construção muito bem observada. Quer dizer, de repente, era uma pessoa comum, formada no momento, com raiva, né, e que deixou de ser tomada, mas isso tem uma construção, né? Isso não começou, isso tem a ver com o momento histórico, isso tem a ver com o momento político. Tem uma expressão, né, eu vi essas coisas, né, que aparecem para a gente, né, que a gente estava cercado de fascistas assintomáticos. Então, para Nossa! falar de quem era bolsonarista, tal, alguma coisa assim. Mas, olha, No... é pesada a expressão, né? Como se o Nossa! fascismo estivesse lá e fosse votado. Isso! Eu colocaria o seguinte, é verdade, nós temos um fascismo, um autoritarismo, um racismo que é bastante estrutural, né, do Sim. Brasil. Mas, mesmo essas pessoas, elas não têm só isso. Poderia ter sido despertado nelas uma outra coisa. Então, às vezes, uma coisa muito difícil de compreender. Poxa, às vezes o cara é fascista, tá? Ele fala aquelas opiniões lá que tem que matar e não sei o que, aquela coisa, né? E o cara na família dele, ele é cordial, ele é amistoso, ele é solidário, né? E tudo mais. Então, como é que convive isso numa mesma personalidade, né? Como é que isso convive numa mesma personalidade? Tem uma grande explicação nisso, né? Em relação à diferença do privado com o público, de quem que ele reconhece enquanto um sujeito, enquanto pessoa, quem que ele não reconhece, e como essa barbárie ela é permitida para quem ele não reconhece enquanto pessoa e é inconcebível para quem está próximo, né? Essa clivagem tem razões históricas. Mas veja, essa pessoa poderia ter sido lembrada de outras coisas. Você tem uma construção do presente para quem é interessante fomentar o fascismo. E conhece essa história
que fomenta esse fascismo do ponto de vista interessado, político, né? Uhum. Então, enfim, é É, um... é, é, é algo muito grande, né? Porque enquanto o senhor falava, eu fui lembrando do período eleitoral, né? Que assim, bom, eu não sei se sempre foi assim, né? Mas na minha memória não era. A gente podia ter uma ideia e outra pessoa ter outra. Não tinha essa relação tão violenta que chegava ao físico, né? Isso, mesmo que não tenha um nome, mesmo que não tenha sido dado o nome assim de fascista, pode-se considerar que a política brasileira ela deu mesmo uma guinada ao fascismo, assim. Essa direita do Brasil, ela é uma direita que tem características reais fascistas? Tem sim. Agora, sim, a direita ela também ela é plural, né? Ela tem, eu acho que várias, ela tem suas divisões. Você tem uma orientação fascista geral, você tem um crescimento fascista organizado, inclusive, em escala mundial, né? Você tem empresários que patrocinam isso, com maior ou menor Ah, força, a depender sim. do Estado, na Inglaterra, em outros países, mesmo na Espanha você tem um movimentozinho fascista, você tem em vários lugares, né? Você vê em várias... O Uhum. Brasil tem características específicas, junto a esse movimento internacional, né? Que ampara também o Bolsonaro, você tem o racismo, você tem toda a estrutura escravocrata, assim, toda a desigualdade social aqui, você tem toda a estrutura já autoritária presente nas relações sociais e se comunicam com isso. Se comunicam, não estou dizendo que equivalem, mas se comunicam. E dentro disso você Certo. tem uma direita que se relaciona com isso mais ou menos hegemonicamente. Porque a gente vê isso é uma divisão na direita, justamente colocada isso, por conta não de escrúpulos, mas de interesses econômicos no governo. Uhum. Não, é um governo que é uma composição, que tem uma linha bastante fascista, autoritária, mas tem uma outra linha que é mais neoliberal antes de tudo. Né? Uhum. Eles alinham num determinado horizonte econômico, mas em determinadas questões até econômicas divergem e tal. Você está vendo hoje uma divisão nesse começo do governo Bolsonaro nesse sentido, né? Nesse sentido, um pouco da direita brasileira. Né? Então associam-se aí Uhum. vários fatores. Né? Eu ia, Você já pode que a gente falar? entrou nesse ponto, queria que o senhor falasse um pouco sobre fake news, assim, porque tem mentiras que são muito claras, né? Inclusive elas são desmentidas ao longo do processo em que são divulgadas, mas mesmo assim elas surtem um efeito, né? Eu não sei se só emocional ou só do medo, mas mesmo sabendo que não é verdade, as pessoas levam para um campo da manipulação. Elas são manipuladas por essa fake news, né? E aí o senhor já poderia entrar nessa questão da pós-verdade. Eu ia fazer isso, legal. Olha, tem uma grande e complexa, vamos dizer assim, estratégia para trabalhar com fake news. E a dimensão afetiva é o principal. Então, quem trabalha com isso, quem usa os robôs e tal, sabe que não é todo público que vai aceitar qualquer mentira. Mas você quer falar uma mentira de mim, assim, você fala assim, o Samir come carne de baleia. Aí você não vai aceitar isso de cara. Mas você pode botar uma foto minha comendo um peixe um dia desse e tal, e tudo isso vai sendo construído. E aí, dependendo do público, isso vai sendo Uhum, mais ou menos aceito ou não e construído. Então, você tem níveis de informação do pior, do mais tabloide, até o mais confiável, vamos dizer assim, e vai uhum, gerindo no mesmo nicho aquilo que pode ser aceito ou não, né? Em termos de certo. fake news. E, de fato, o principal é o elemento afetivo. E veja, isso aqui é legal tanto na fake news como na pós-verdade, né? E aí o conceito, eu dei uma olhada no conceito, né? Que termo pós-verdade, ele foi originado em 92 já, né? Não é exatamente uma ideia nova, mas ela ganhou uma notoriedade, né? 2016, enfim, a partir de lá Uhum, isso foi muito, muito comentado.
não é mentira. Aliás, vamos dizer assim, a notícia, ou a pós-verdade, vamos dizer assim, ela lembra muito aí o conceito de ideologia da perspectiva marxista, né? É diferente, mas a ideologia também não é uma mentira. A ideologia é uma perspectiva, é um ponto de vista, que é mais perigoso por aquilo que ele omite. Então, a pós-verdade, o que é pós-verdade? Pós-verdade é um pouco a ideia de que você não precisa, na verdade, ter um compromisso com a facticidade, com o fato em si. Mas você, de alguma maneira, você acredita, né, naquilo que você quer, no sentido até inconsciente acreditar. Né? Uhum. Então, a crença como uma escolha, né, de perspectiva. E é um pouco a perspectiva da ideologia, né? Que não é bem uma mentira, mas é uma perspectiva que pode até envolver mentiras, Uhum. mas é fundamentalmente um ponto de vista. Ela é mais perigosa por aquilo que ela omite, né? E pelo ângulo, o ângulo que ela propõe. Então você vê uma notícia e tem que pensar, também se é verdadeiro ou falso, são níveis de interpretação do discurso. Também se é verdadeiro ou falso, mas também aquilo que ela omite, o tipo de perspectiva que ela induz você a querer ver, não é? E o tipo de Sim. afeto que ela quer provocar e que ela comunica para você. Se a notícia quer fazer você com raiva, medo, desesperança, né? E que tipo de ângulo que ela propõe, né? Então, a ideia de pós-verdade, ela tá ligada a essa dimensão, não é exatamente do falso, mas de uma intencionalidade afetiva Hum. nas nossas opiniões. Né? Isso não é um assunto novo, a gente sabe que as opiniões nunca são formadas só pela racionalidade, né? Mas isso alcançou um extremo grande, né? Hoje em dia. Com E aí, certeza. assim, eu queria falar a pergunta, aí depois eu falo outra coisa, mas fala aí. Não, eu ia falar assim, na verdade eu achei que pós-verdade vem lá do nazismo, do, sabe, daquela história de falar 1000 vezes uma verdade, uma mentira virar uma verdade. Eu pensei que fosse mais antigo ainda, que na verdade o espírito da pós-verdade já pairava ali, não é? Sim. Então, e eu fiquei curiosa com uma coisa, assim, o conceito ter nascido em 2002 ou em 92, o que fomentou esse termo ter acontecido em 92? Não, Foi no Brasil, assim? Foi um... não, foi nos Estados Unidos, eu anotei aqui, peraí, deixa eu pegar aqui direito. Não, só queria saber se houve um fato marcante para que... Não, não. Não, né? É o Ah, termo, então, é uma então deixa pra teologia lá. do tanto que o termo apareceu. Steve Pace é um sérvio americano, é um cara Uhum. da dramaturgia, então é um termo, mas aí depois ele vai ser estudado. Em 2016 ele é escolhido o termo do ano pela Universidade Nossa! de Oxford. Assim, então, mas ele vai bombar mesmo agora, com as eleições, com o Brexit e tal, com essas Sim. coisas. Mas, de Ah, fato, sim. Eugênia, não é um fenômeno novo. E você ligou muito bem ao nazismo, né? Você ligou muito bem ao nazismo, um pouco que a gente conversou logo no começo, de que eles não Isso. estavam preocupados com a verdade, né? Os nazistas não estavam preocupados com a facticidade da hegemonia da raça ariana, com né? Quer dizer, com a versão dos fatos. Então, contrapor um nazista do ponto de vista intelectual é que nem contrapor o Olavo de Carvalho, você consegue contrapor com o dicionário. Você não precisa de uma referência muito complexa. Mas, na verdade, não é isso. O importante do Olavo de Carvalho, do Bolsonaro, não é a ideia que eles têm, porque eles não têm ideia nenhuma, eles sabem, quem banca eles sabe disso. É o caráter Sim. projetivo. É o caráter afetivo e projetivo que é mais importante. Então, por que que E isso... isso é o que Por mais que que são figuras assusta, importantes? na verdade. É o mais perigoso mesmo. Isso. É, exatamente, porque assim, e na sua fala deu para compreender essa questão de que assim, existe uma verdade ou uma mentira que na verdade não importa. Se a pessoa tem um interesse em seguir aquela figura, ela não vai se importar se aquilo, não vai checar se aquilo é verdade ou não, desde que isso cumpra uma finalidade. É isso, no Exato. caso. Tem,
tem um movimento afetivo. Tem um movimento afetivo aí que fica com o tal, um trabalho famoso, né? A personalidade autoritária do Adorno. Então, se comunica, né? O que o Adorno vai fazer? Ele vai fazer todo um estudo lá correlacional para pensar nisso. E aí ele vai fazer a escala F, né? Que mede traços de autoritarismo. Quer dizer, quais seriam aqueles atributos que levam a pessoa a ser mais suscetível a um discurso fascista? Isso que o Adorno estava tentando entender nos Estados Unidos. E aí a gente sabe que é muito difícil, né? E que estão presentes, atuais, são esses que a gente convive. Então, intolerância à experiência, alteridade. Então tudo que tem uma forte correlação entre você seguir, vamos dizer assim, o líder autocrático e o autoritarismo com preconceito, por exemplo. Você tem uma grande correlação entre isso. Isso que o Adorno vai perceber. Ele, né? fala, Então, ele fala de superstição também nesse texto aí que ele diz que as pessoas mais supersticiosas têm uma tendência. É nesse texto que ele fala também? Fala. É isso, né? Fala. Olha, ele tem mais de 30, se me falha a memória, são 38 traços, 34, 38, eu não lembro, de itens lá que estão ligados a... que ele faz correlação positiva com a personalidade autoritária, né? Entre eles tem uma ritualização, tem a adesão às regras, tem um apego, tem muitas coisas interessantes, o apego à tecnologia, né? Todos nós temos. Alguns deles. Pelo menos uns 12. Pelo menos uns 12. Porque tá na gente. Eu acho que é interessante colocar que a gente é suscetível a isso. Claro. Né? É difícil pensar assim, a gente está num momento muito idiosincrático, mas está na gente. Isso. Né? É interessante que como assim, a pessoa que é religiosa, ela fica um terreno maravilhoso para pessoas com discurso desse caminho, não é? É alguém separado do grupo, é alguém que está acima do grupo, vai proteger de certa forma. Não tem uma relação com isso? Me parece. Tem, mas eu tomaria cuidado aí, porque a gente tem que pegar as religiões de maneira muito... Eu acho que, por exemplo, a gente atribui muito uma personalidade autoritária aos evangélicos, de forma geral, né? E é um público muito heterogêneo, né? É um público muito heterogêneo, e mesmo na perspectiva protestante, como na católica, você tem apropriações dessa cultura religiosa diferenciadas, e dentro disso você tem coisas absolutamente avessas a um pensamento autoritário, quer dizer, a questão ecumênica, a solidariedade, né? Então, o reconhecimento do humano. Então, tomaria cuidado para não correlacionar a religião, né? Eu acho a ritualização, a adesão muito aristocrática à instituição, né? Seja ela a católica, a protestante, a cristã e tudo mais, aí sim, aí a gente pode pensar em algo que é mais propenso. Né? Essa vinculação do inimigo. Então, então eu tenho um inimigo que é o candomblé, eu tenho um inimigo que é isso, que é o pecador, que é o gay. Isso sim, isso é fascista. Isso é preconceituoso. Quando a doutrina religiosa começa a se organizar muito em termos de inimigo, demônio, né? Quer dizer, esse tipo de coisa, aí são perigos, sim. Isso tem uma correlação clara. Mas tem outras coisas, né? Não, claro. Assim, na verdade, o que me lembrou dessa história foi a participação religiosa na política. E que vinha muito com esse discurso de que fulano é muito bom, fulano luta pelo que a gente também quer, que relação com a família. Quer dizer, esse discurso foi usado para manipular essas pessoas, né? E aí uma figura de autoridade se mostrava como um guia assim, direto para isso. Assim, Deus falando ali para que escolhesse tal ou tal político. E isso é muito perigoso, porque tira, ao meu ver, a capacidade de raciocínio pessoal, né? Você vira uma manada mesmo, né? É triste. Na verdade, é triste. Isso isso é feito pelo quê? Qual é o poder aí, né? Um poder assim, tem estrutura, que é a ligação com o pastor, que é o vínculo comunitário, então o poder do grupo. Então essa propaganda chega no grupo, chega pelo seu pai, chega pela sua mãe, chega pelos amigos, vai se criando um consenso.
Então, toda a propaganda, né, a tecnologia que eu falei da informação, da manipulação, está ligada, né, a isso. Então, ela chega, ela é acolhida por isso, ela é apoiada por essa estrutura social, né, e tem um grande poder sobre tem um grande poder. Né? Então, você tinha, de fato, um autoritarismo lá, mas isso é potencializado também por essa nova tecnologia, né? E aí cabe a gente criar um Isso. controle, cabe a gente, eu acho que tentar, por todos os meios, existir a autonomia do sujeito. E por isso que, por exemplo, eu queria falar, não sei como é que a gente está de tempo, Eugênia, mas como é que é o tempo Olha, aí do eu não sei. Instagram, eu não sei. Eu não sei. Vai cair direto assim? Vai cair do nada. Não, eu tô brincando. Eu acho que não, que a É. gente entra um pouquinho depois das 18. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho. O senhor vai dar aula, não é isso? Às 19? Vai dar para falar Não, mais um pouquinho? Não, então não, pode até às 7 falar. dá. Se cair. Então dá, olha, temos 10 minutos, então. Pode falar. Não, eu queria falar assim, destacar uma coisa. Você vai me perguntando, já trocando ideia, mas da universidade, o ataque à ciência, né? Ah, sim, Por que nossa. o ataque à ciência é estratégico para esses caras, né, para o fascismo? Porque eles justamente, né, eles abominam aí qualquer ideia de verdade, né, ou de trabalho do conhecimento. A ciência tem várias contradições, e a gente sabe disso. Ela tem Uhum. vários problemas com o poder, a técnica, a gente discute isso. Mas ela de alguma maneira, ela busca uma certa objetividade, para o bem e para o mal. Então, a gente procura ter critérios para saber o que é, por exemplo, uma boa pesquisa ou uma má pesquisa. Uhum. Critérios, às vezes, muito questionáveis, passíveis de crítica e tudo mais. Mas vou dar um exemplo. Né? Uhum. Quando você defende uma dissertação, uma tese, tem uma banca, e a defesa é pública. Por quê? Isso virou um ritual, né? Virou uma coisa meio... Faz uma formatura, meio estranha. Mas tinha um sentido assim, defesa de tese, era para você defender sua ideia frente ao dissenso, né? Então, a comunicação entre pares. Quando você publica, se submete ao comitê, o teu artigo e tal, qualquer Uhum. ideia. A ideia é para colocar a tua ideia, aquilo que você pensa à prova. A prova de Uhum. alguém que te dirija, por exemplo. Então, isso é um parâmetro, Sim. isso é uma estratégia para ver se o conhecimento que você produziu é bom, não está defasado, não tem furos e tudo mais. Né? Por mais que tenha questões, problemas. Isso é justamente o que a bolha, por exemplo, não permite. Né? Isso é o que não se quer, quer dizer, a verificabilidade de fatos e tudo Sim. mais. Né? E você não tem como, no fundo, assim, é muito difícil você, de fato, verificar a contabilidade de todas as informações que chegam para você no dia a dia. Né? Então, esse bombardeio também de informações afetivas também Uhum. manipuladas, ela prejudica também de maneira proposital o que você pensa. Você, quer dizer, para você fazer ciência, você tem que ter calma. Você precisa ler, você precisa verificar dados, você precisa confrontar hipóteses. Né? Então, nessa emergência de Nossa, informação, você vai ter dificuldade para isso. Então, a isso. gente que é, vamos dizer assim, cientista, a gente também não consegue pensar direito. Né? Imagina quem não é. Então a gente está com o desafio, talvez, de tornar as pessoas mais cientistas. Ou de entenderem que você tem critérios para discernir o que é uma informação confiável, o que não é uma informação confiável, o que é muito difícil, né? Muito difícil, tem que formar bem, né? Então, por exemplo, É, você e pega é interessante. fala. Não, pode falar. Não, você pega, por exemplo, você vai acompanhando os canais de YouTube, seguidores. O número de seguidores não é parâmetro de qualidade, né? Em nenhuma rede social, né? Ele é parâmetro de identificação. Ele é parâmetro tem mais gente ou menos gente que se identifica e parâmetro de um trabalho lá de divulgação, de tudo mais, né? Então a rede ela Uhum. não pela qualidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim, como é que você filtra enquanto indivíduo o que é uma má informação
no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar, né? Isso é muito difícil. Isso é, isso é complexo. A gente tem que ter uma formação, né? Ele tem que entender que não é qualquer pessoa que está habilitada para falar de qualquer assunto, né? Isso. É complicado isso, porque você pode cair, por exemplo, ao mesmo tempo que a internet democratiza a produção da informação, isso é muito interessante, é uma discussão atual. Ela habilita todo mundo a falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, Claro. né? Não, inclusive, E aí vira o caos. não, inclusive o próprio Olavo de Carvalho, 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 Olavo de Carvalho se diz filósofo, ele não tem formação de filosofia. Então, assim, ele se vê no direito de falar sobre tudo, inclusive, e ainda se dá um título de filósofo. Quer dizer, isso é estranho, é até violento os meus amigos filósofos, coitados, né, serem associados a esse tipo de gente. Mas, assim, é muito triste, né? Assim, esse cenário que não é novo, que parece que não vai ficar assim tão restrito, né? A esses anos em que vivemos agora, né? O senhor acredita que a gente está caminhando para... Estou rindo aqui do comentário de Paulo, ele disse, de cavalo mesmo. De cavalo mesmo. O senhor acredita que a gente está caminhando para uma sociedade democrática, sem fake news, com mais ética, com políticos engajados na questão do país? O que o senhor acha? Não, não, eu não acredito, não. Ai, só... Acho que confiar nas instituições é muito ingênuo. Você confiar que o STF vai salvar a gente do Bolsonaro, acho extremamente ingênuo, acho que a correlação de forças é muito desigual. A gente vive um momento de uma ultradireita organizada em termos mundiais e de um movimento de movimentos sociais que ainda estão procurando o norte, o rumo nesse novo capitalismo, né? Então a gente não sabe direito o que é a nossa base, como é que é a política, como é que essa nova, não vou usar o termo nova política, ele foi apropriado de maneira conservadora, né? Mas de uma política que se coloca em outros termos. Então a gente está com um PT desarticulado, desorganizado, que a gente sabe muito bem o que fazer, outras organizações se reestruturando, coletivos, enfim, a gente está com uma série de, vamos dizer assim, novidades e dificuldades do ponto de vista da esquerda, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, né? Então a gente está eu acho que a gente tem lutas abertas, acho que a pandemia, ela cumpre questões, ela como que precipitou a ideia apocalíptica de futuro, de praga, então a gente está com o futuro incerto. Incerto mesmo, a gente não sabe quanto isso vai durar, quantas pessoas vão morrer, o que vai vir depois, não sabemos, né? Isso. Não sabemos ainda. Sim. E aí, ao mesmo tempo, assim, que precipitou coisas ruins, precipitou potências, precipitou criação, precipitou organização. Então, a gente teve um movimento de empregadores agora, né? A gente estava tendo, Sim, a gente teve um movimento muito forte importantíssimo. contra o racismo. Então, a gente tem também Isso. potências. É muito aberto, acho que a correlação de forças é difícil, mas é um campo aberto também para a gente se organizar para a luta, né? Tem Isso. essas questões aí É precipitadas e condensadas. interessante. É interessante que eu fiz uma postagem hoje no Facebook justamente sobre isso. Compartilhei uma notícia sobre a rede de fake news que foi desmontada, né, no Facebook, a partir da justiça. E aí eu falei assim, gente, olha isso. Esse pessoal que se diz de direita, que se diz, né, assim, cidadão de bem, mas que está ali formando uma rede de fake news, essas pessoas, elas não têm medo, elas não têm vergonha de usar os meios, né, não têm vergonha de usar Instagram, Facebook, Twitter, elas aparecem, elas fazem canais, elas falam de tudo. Por que que a gente também não pode se apropriar desse espaço público, virtual, que tem um alcance incrível? Por que a gente tem vergonha disso, sabe? Esse é o meu questionamento agora, e não só questionamento, não. Assim, eu estou instigando para que a gente se aproprie desse espaço, né? Eu vi um amigo, eu acho que, não sei se ele está aqui, Sávio,
ele estava dando uma série de lives com assuntos muito interessantes, ele é historiador, e isso me deixou assim muito, sabe, assim, nossa, que legal, ele está aproveitando esse espaço para falar do trabalho dele, para falar da história do mundo, do Brasil. E aí me veio esse sentimento de que a gente precisa se apropriar desse espaço para falar coisas importantes, coisas que precisam ser ditas e ditas de uma outra ótica, que é o que a gente está fazendo aqui. E que desde já estou Sim. agradecendo também, porque eu acho que o nosso horário está acabando. Mas é importante a gente se apropriar desses espaços, né? Eu fiz até um canal agora no YouTube para botar as nossas lives. Mas a gente Legal, é precisa falar. importante. É isso Pois é, o que mesmo. o senhor Eu acha dessa concordo com vocês, estão apropriação? aprendendo. Eu acho que é legal, acho que a pandemia está ensinando a gente a fazer isso também, né? Eu estou aprendendo também. Tem uma militância digital, tem um novo espaço. Acho que a rua vai continuar sendo Isso. importante, mas acho que definitivamente o espaço que a gente chama de virtual, né, da internet, ele é o Uhum. nosso campo de luta, ele é o nosso campo de campo político mesmo, né? O espaço político ficou outro, a linguagem ficou outra, né? E é uma luta, né? Você tem que se organizar, tem que fazer, produzir conteúdo, precisa se organizar, derrubar fake Isso. news, fazer Exato. coletivos, né, virtuais para fazer essas coisas, né? Exatamente. Ah, Militância. perfeito. Né? E a psicologia tem um papel nisso. Acho que a gente tem uma perspectiva também, entende essa dimensão afetiva, a importância disso quando a gente pensa na Uhum. política também. Tem várias contribuições que a gente pode dar aí. Isso, com certeza. Sem dúvida. E estamos aí, né? Na verdade, a ideia é essa. E, assim, uma segunda-feira, um espaço de discussão. É, eu estava prestando atenção, professor, que assim, não importa exatamente quantas pessoas estão vendo online, né? Porque a maioria entra, sai. Porém, depois, eu tenho acesso aos dados, assim, depois, em uma semana, tem 230 visualizações online. Então, assim, o importante é produzir esse espaço de fala, sabe? É ter coragem de se expor suas ideias também. Então, ótimo, quem pode ver online, vê, é maravilhoso, é sempre bom, porque tem as trocas, né? Tem os comentários, a gente pode interagir. Mas o importante é fazer e deixar para que os outros possam ver. Então, assim, é entrar nesse espaço mesmo social e praticar essas emoções, né? Olha aqui, Legal. Joedson falou. Joedson, um beijo, meu amigo ator. Aqui, ó. Talvez, enquanto sociedade, estamos delegando muita importância para empresas como Instagram e Facebook, etc. O que o senhor acha, professor? Eu acho que eles estão um novo poder, né? Eles são um novo poder, não dá para passar sem eles, isso precisa ser regulado. Assim, eu acho que tem que manter o espaço, o público são plataformas potentes, mas tem que ser responsabilizado, né? Quer dizer, você vê a China agora com o TikTok, não sei o que, você tem. Isso é uma guerra fria, cara. A gente está vivendo uma guerra fria informacional aqui, estamos no meio, a disputa pelo Uhum, 5G, pelas tecnologias, né? Não dá para isso. abandonar e os caras têm poder. Como é que é o nome do seu colega Arthur, Edson? Joedson. Ô, Edson, estava lendo aqui o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal. A dimensão estética é fundamental nessa luta. Então, empobrecimento estético é uma forma de dominação. Né? E a Nossa. gente, eu acho Ah, interessante que isso... Fala. não, é isso que eu ia falar. O ataque à cultura também, não é? Assim, por que a cultura vira um alvo em todos os governos extremos, extremistas, não é? É um projeto de enriquecimento, né, Eugênia? A gente é de uma geração que ficou vendo show do Silvio Santos no domingo, né? Show da Xuxa, banheiro do Gugu. A gente entupido de uma série inacreditável Isso. de lixo cultural. A gente ficou, olha, desintoxicar disso dá trabalho. Eu acho que a gente está fazendo isso ainda. Eu acho que eu sou Isso. sequelado ainda dessas coisas. E é um empobrecimento estético proposital. O cara fica, né, vulnerável ao lixo cultural, controlável por isso. Né? A dimensão estética é fundamental também. É.
Paulo também falando, falou justamente isso, parabéns. Olha quem está falando aí, Lua. A minha Lua já está falando, comentando em lives. Yara tá aqui, ó, deixa eu mostrar. Yaya, um beijo para você. Oh, linda. Saudade. Aí eu Mas aguardo é a aula isso. da EAD. Olha, Paulo falou assim, cultura e arte e cultura e arte abrem horizontes e visões do mundo. É verdade, né? Então, professor, olha aqui minha biblioteca Seu papel de parede? haitiana. Minha biblioteca haitiana. E aí eu queria falar uma frase e logo depois eu vou falar. O senhor fala para se despedir, que o nosso horário já está acabando, tá? Reich fala assim, toda abertura de livro dele fala assim: amor, trabalho e conhecimento são as fontes de nossa vida. Deveriam também governá-la. Reich. Não é isso tudo que a gente está falando? Muito bom, muito bom. Muito bom. Vou lembrar essa device. Legal, obrigado. Quero agradecer. Olha, É para despedir já, Eugênia? porque o horário Ah, já está chegando. nossa. Olha, obrigado, Eugênia, pelo convite aí para as colegas aí, para os colegas que assistiram, né? Bacana, estou à disposição. Eugênia tem meus contatos, querendo qualquer. Eu fui meio econômico assim nas referências, fiquei citando o livro, aquelas coisas, né? Então é mais bate-papo, né? Então não me preocupei tanto Isso. com isso. Não, Mas claro. se quiser alguma indicação de leitura, trocar uma ideia, estou à disposição, viu? Pronto. Abração, valeu mesmo. Gente, o professor Samir está aqui no Instagram, tem o endereço dele. E comentem, digam se gostou, o que querem perguntar. Falem, a gente está aqui para conversar. Mesmo depois da live. Quem está assistindo depois, comentem. Então, professor, obrigada, tá? A nossa live tem, né, assim, live de segundas intenções. Então, a gente tem uma perguntinha um pouco assim, de segundas intenções. E o senhor não vai escapar. Então, olha só. Poderia dizer que a psicologia social, ela tem relações com, assim, amor livre e psicologia social poderia ter uma relação filosófica? O termo... Pô, Eugênia, aí dá outra live, né? Aí dá outra live, né? Amor livre, psicologia social. O sentido do amor livre e a psicologia social tem relação? Tem total relação, né? Porque a gente está vivendo uma reconfiguração de pensar casamento, namoro. Então tem um pessoal que defende o poliamor, né? E o poliamor, ele não tá ligado só, eu quero fazer sexo com o que eu quiser toda hora, mas tá ligado a uma estrutura de poder. Então, você tem lá uma pessoa que você vincula e você fica com a família dela, com a sua, e abandona os amigos e tal, e não tem financiamento para uma casa porque você não tem um casal. Então, toda essa estrutura de vincular com uma pessoa, ela está sendo questionada, por exemplo, de uma polissexualidade, Uhum. assim. Então você Com tem toda a certeza. vida social, tem uma dimensão política, econômica, cruzada. Isso aí dá para as três lives, meu. Perfeito! Pois é. Olha, nós temos 1 minuto, então eu quero agradecer mesmo. Obrigada, professor Samir. Você mora aqui no coração, você sabe, é um querido aí de todo mundo. Volte sempre. Valeu. E esse mês é todo de psicólogos e psicólogos, vai ser bem legal. Obrigada, um beijo e a gente se vê, a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada pela participação no chat. E essa live vai para o YouTube, porque a gente está conquistando todos os espaços. Beijo, gente. Beijo, professor. Tchau, tchau. Tchau.